Antena 1 Notícias. Bom dia! Durante este mês de junho, os fãs de astronomia terão a oportunidade de acompanhar um espetáculo raro que só pode ser visto uma vez a cada 18 anos. Será possível acompanhar a olho nu o alinhamento de 5 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os vizinhos mais próximos da Terra poderão ser observados sem a necessidade de usar telescópios ou binóculos. Basta somente ter um céu limpo, como nas regiões rurais, que costumam ter céus mais escuros. Do grupo dos 5 planetas, Mercúrio é o mais difícil de visualizar devido à sua proximidade com o Sol. Segundo orientação de especialistas, o melhor dia para ver esta formação será 24 de junho, quando o planeta mais distante do Sol será visível até 1 hora antes do amanhecer. Além disso, para incrementar o show, no dia 23 de junho a Lua estará entre Vênus e Marte, exatamente no lugar que corresponderia à Terra. Assim será possível visualizar 6 corpos celestes alinhados. Quem perder dessa vez só vai acompanhar de novo esse tipo de fenômeno em 2040. A astronomia é uma das ciências mais antigas. Monumentos como Stonehenge, os montes Newgrange e Nemiris são, na verdade, artefatos astronômicos deixados por culturas pré-históricas. As primeiras civilizações, como os babilônios, gregos, chineses, indianos, persas e maias, realizavam observações do céu noturno. Com a invenção do telescópio, houve o desenvolvimento da astronomia moderna, que durante o século XX se dividiu em 2 ramos: a astronomia observacional e a astronomia teórica. Os 2 campos se completam. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Bolsonaro diz a Biden que sairá do governo de forma democrática. Inflação desacelera em maio, mas acumula alta de 11% em 1 ano. Relatório da OMS sobre as origens da Covid é inconclusivo. O presidente Jair Bolsonaro disse na quinta-feira, durante o primeiro encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que pretende terminar seu governo de modo democrático. Durante o encontro, o brasileiro também defendeu a soberania da Amazônia e criticou a política do Fique em Casa para o combate à pandemia. Já Biden disse que o Brasil tem feito um bom trabalho para proteger a Amazônia. Bolsonaro também teve conversas informais com o peruano Pedro Castilho e o argentino Alberto Fernandes. O discurso do presidente brasileiro no evento está previsto para esta sexta-feira. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, desacelerou para 0,45% em maio, na menor variação mensal desde abril do ano passado. Segundo o IBGE, em 12 meses, o IPCA passou a acumular alta de 11,73%. No ano, os preços subiram em média 4,78%. O último relatório sobre as origens da pandemia da Covid-19 da Organização Mundial da Saúde teve resultados inconclusivos por conta da falta de dados da China. Apesar da falta de algumas informações, o texto aponta que os detalhes disponíveis mostraram que a doença deve ter surgido de animais, provavelmente de morcegos. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na quinta-feira 148 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 667.800 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos 7 dias é de 124, indicando tendência de estabilidade. Também foram registrados mais de 45.600 novos casos, somando mais de 31.300.000. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 37.100. E os dados da vacinação mostram que já passa de 166.600.000 o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 77,57% da população. Eleições 2022. O presidente do União Brasil e pré-candidato do partido à presidência da República, deputado Luciano Bivar, disse na quinta-feira que não fará alianças com o PSDB em 6 estados, incluindo São Paulo. O político afirmou que a divergência sobre a criação de um imposto único para o país afasta a sigla dos tucanos.
Mais destaques nacionais: a Polícia Civil pediu a prisão temporária do homem suspeito de envolvimento no desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A medida foi anunciada após os peritos encontrarem vestígios de sangue na lancha usada por Amarildo da Costa. A Justiça ainda não decidiu sobre o pedido. O suspeito está preso desde terça-feira por posse de drogas e de munição de uso restrito. Além disso, o ministro da Justiça, Anderson Torres, agendou um encontro com uma autoridade britânica, a ministra para a África, América Latina e Caribe, Vicky Ford, para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento da dupla. Teve início nesta sexta-feira, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no plenário virtual, o julgamento da decisão individual do ministro Nunes Marques, que devolveu o mandato ao deputado federal Valdevan 90, do PL de Sergipe. O deputado foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder econômico em 2018 e compra de votos. Na semana passada, no entanto, Nunes Marques anulou a decisão do TSE. O julgamento está previsto para terminar às 23 horas e 59 minutos desta sexta, a menos que algum ministro peça vista ou queira levar o caso a julgamento no plenário da Corte. Destaque da economia: o ministro Paulo Guedes afirmou que o governo não conseguiu dar reajuste aos servidores federais neste ano. A declaração ocorreu por videoconferência de Brasília na segunda edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. O grupo pediu ao governo federal, no contexto da inflação, a isenção de impostos de produtos da cesta básica. O ministro respondeu que está contribuindo com a cadeia produtiva do país. Ele lembrou da redução do imposto sobre produtos industrializados. Cinema. O filme My Policeman, estrelado pelo cantor e ator Harry Styles, será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 21 de outubro. Ainda não se sabe se o filme chegará aos cinemas do Brasil. Após a estreia nas telonas, a produção será transmitida pela plataforma Prime Video a partir de 4 de novembro. O filme é inspirado no romance de Bethan Roberts, publicado em 2012. Música. A Academia da Gravação, que organiza o Grammy, anunciou que mais 6 troféus serão distribuídos por meio de novas categorias na próxima edição de 2023. Com isso, o total de prêmios do principal evento da música vai a 92. As novas premiações são Compositor do Ano, não clássico, Melhor Trilha Sonora para videogames e outras mídias interativas, Melhor Performance de Música Alternativa, Melhor Performance de Americana, um estilo tradicional dos Estados Unidos, e Melhor Álbum Falado de Poesia. Cresce a pressão internacional para a localização do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo, desaparecidos na Amazônia desde o início da semana. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos criticou a resposta inicial extremamente lenta por parte das autoridades brasileiras. E a encarregada de negócios do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, afirmou que a embaixada solicitou ao governo para que se faça todo o possível a fim de localizar a dupla. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.